Atenção, alunos da Escola Francisco Nunes, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Eduardo Sens e eu trouxe aqui para vocês, olha, um novo texto. Esse texto aqui ele vai valer para todas as turmas porque é um assunto importante para todos estarem revendo. Nós estamos trabalhando aí a parte do início da disciplina arte, tá bom? Para que a gente entenda. Vamos agora, alunos, entender um pouquinho sobre esse tema aqui, que são as manifestações artísticas da pré-história, tá? Eu vou lendo aqui o texto, vocês vão acompanhando aí, eu vou explicando. Olha só, as pinturas, esculturas e gravações dos homens primitivos demonstram que o desejo de expressão ele é natural ao ser humano. E há muito tempo sempre existiu esse desejo. Então, olha, essa frase aqui é importante, ó. O desejo de expressão é natural ao ser humano. Só nós temos essa necessidade, essa condição, esse desejo de nos expressarmos através da arte, né? Então, o ser humano, ele precisava se comunicar, ele precisava expressar aquilo que ele estava observando, aquilo que ele estava sentindo. Então, ele utilizou o dedo como pincel, criou suas próprias tintas, foi para as paredes das cavernas e começou a produzir as chamadas pinturas rupestres. Percebam nessas imagens aqui que ele representava coisas do seu cotidiano, eram as coisas que ele observava, tá bom? Os eventos que eles observavam no seu dia a dia. Continuando aqui o texto, a gente vai ver aqui, ó, o ser humano, ele tem a necessidade de expressar seus sentimentos, crenças e cotidiano desde muito tempo. Nossos ancestrais pré-históricos se utilizam do desenho como forma de comunicação, uma espécie de escrita bem rudimentar. Não existia a escrita, só vai vir depois, né? Bem depois. Então, o ser humano, o homem primitivo, ele se comunicava basicamente através das imagens, tá bom? Através das imagens. Utilizava também movimentos, né, para fazer essa comunicação, mas a imagem foi a primeira forma de representação. Assim, nas paredes, né, através de pintura que ele conseguiu produzir para se expressar, se comunicar. Continuando aqui, assim como uma criança, eles se utilizaram do recurso visual para dizer o que queriam e o que sentiam, deixando um importante registro da sua existência. Olha só, a arte atravessa o tempo. Então ela fica como um documento, um registro de outras épocas, de como as pessoas viviam, de como as pessoas pensavam, no que elas acreditavam. Então a arte ela é um documento importante para registros históricos, traz até nós conhecimento. Cada obra de arte é uma fonte de conhecimento. Continuando aqui, acredita-se que estes homens pré-históricos utilizassem também o seu corpo para expressar suas vontades. Podia-se dançar por alegria, em homenagem aos deuses ou treinando guerreiros. Se observarmos uma tribo indígena, uma tribo dos povos originários ou africana, podemos verificar como a dança tem papel fundamental no grupo. Então a dança ela já é uma tradição que vem desde a pré-história. Ela é uma forma de arte também, pessoal, que o ser humano sempre utilizou para poder se expressar e se comunicar, tá certo? Vamos aqui agora, olha, arte rupestre. Aqui nós temos uma imagem representando figuras de mãos, tá bom? Mãos em negativo e mãos em positivo, ó.
Por exemplo, essa mais clarinha aqui, eles colocam a mão e jogam a tinta ao redor. E aí fica impresso ali a mão, né? Já aqui nessa vermelha mais escura, eles pintam a palma da mão e imprimem ela na parede. É uma forma aqui em positivo e a outra em negativo. E aqui do lado vocês vão ver alguns animais correndo, né? Então aqui no texto, vamos lá. A arte rupestre ela é a mais antiga forma de arte feita pelo homem, tá bom? Isso é um senso comum. Todo mundo sabe, a arte rupestre é a mais antiga forma de arte feita pelo homem. E tudo que foi produzido por ele durante a pré-história. Uma dessas formas de arte é a pintura rupestre. São essas aqui que eu já mostrei para vocês. Esta aqui e estas duas aqui. Esse nome rupestre vem de rochas, tá certo, pessoal? Rupestre porque ela é produzida em rochas. Continuando o texto aqui, olha, elas são encontradas no interior de cavernas, nas paredes. O motivo pelo qual os homens desenhavam nas cavernas é que eles poderiam interferir na captura de um animal, desenhando ferido na parede, podendo dessa forma dominá-lo com facilidade. Na pré-história teve 2 períodos. Então aqui, olha, vejam só, é uma espécie de crença. Ele fazia os animais, né, desenhava nas paredes o animal ferido, acreditando que, olha aí a crença, que através dessa imagem ela ia proporcionar uma facilidade, a facilitar a captura desse animal. Então primeiro eles desenhavam e depois eles iam lá à caça, como se fosse um planejamento, né? Um planejamento daquilo que eles iriam fazer. Então já é uma espécie de crença. Então aqui na pré-história teve 2 períodos que são os mais importantes, tá bom? Esses são os 2 períodos, que é o Paleolítico. Nesse período aqui, o que acontece? A pintura ela é marcada pela utilização predominante do preto e do vermelho, como vocês podem observar nessas que eu já mostrei para vocês. E é considerada como naturalista. Naturalista porque ela está representando sempre coisas da natureza, entenderam? As imagens desenhadas são de animais selvagens, por exemplo, como bisões, cavalos, cervos, entre outros. A figura humana surge raramente, sugerindo a dança e principalmente a caça, mas não de forma naturalista, como acontece com os dos animais. Então, nessa forma naturalista vai aparecer primeiro a forma de animais, como esse aqui que vocês estão vendo, ó, a forma naturalista, que ela vai aparecer no Paleolítico, tá, pessoal? No Paleolítico. Depois, em outro período, esse Paleolítico aqui ele é chamado de período da Pedra Lascada, tá certo? Período da Pedra Lascada. E aqui vem o Neolítico, que já é o período da Pedra Polida. Neste período, a pintura é utilizada como elemento decorativo e retrata as cenas do cotidiano. Cenas do cotidiano, como essa imagem aqui. A pintura ela se apresenta com uma forma próxima à escrita, preservando, porém, seu caráter mágico ou religioso. Significa que ela está servindo muito para a comunicação. Continuando aqui, celebrando a fecundidade ou os objetos de adoração. O homem do Neolítico desenvolveu técnicas como a tecelagem, olha só, já existia a tecelagem, a cerâmica e a construção de moradias. Então nós vamos perceber aqui todas essas produções também na cultura dos povos originários.
Continuando aqui o texto. Além disso, como já produzia fogo, começou a trabalhar na fundição de metais. Então o homem já tinha um avanço, né, que já sabia produzir metais. Já nesse período aqui do Neolítico. Também nesse período neolítico ele já produzia as esculturas. Olha, lembra que eu falei que é o período da pedra, a idade da pedra polida. Vejam só que a pedra já bem mais lisinha. Aqui, ó, ele produzia formas femininas. Isso aqui são as chamadas Vênus. As Vênus. Aqui a pintura das mãos, ó. Das mãos registrando ali que aquelas pessoas estavam ali como se fosse uma marca de identidade delas. Aqui já é uma outra escultura em metal. Vejam só. Então, alunos, continuando aqui, olha, a escultura ela foi responsável pela elaboração tanto de objetos religiosos quanto de utensílios domésticos. Então, essa história de esculturas de objetos religiosos já existem há muito tempo, tá bom? E também a confecção de objetos domésticos, né? Com uma colher, uma faca, objetos cortantes, né? Para preparar alimentos. Então, animais e figuras humanas, principalmente figuras femininas, conhecidas como Vênus, caracterizadas pelos grandes seios e ancas largas. As ancas são os quadris. Então, elas são associadas ao culto da fertilidade. O culto da fertilidade significa a mulher como responsável pela perpetuação da raça humana, que foram criadas principalmente em pedras calcárias. Mas as pedras calcárias, aquelas pedras que produzem o cimento. Vocês sabem que existem regiões que produzem o cimento, como lá em Capanema, né, no Pará. Lá tem produção de cimento e na cidade de Primavera também. Utilizando-se ferramentas de pedra pontiaguda. Então já utilizavam as ferramentas para fazerem suas esculturas. Aqui nas danças, olha só, danças. Vejam só essa imagem aqui, como as figuras humanas estão aqui em posição de dança. A dança ela surgiu na época paleolítica. Algumas figuras comprovam que a humanidade tem um fundo cultural comum. Ou seja, fundo cultural comum. Todas elas tiveram as mesmas origens das produções artísticas, como a dança, a pintura e a escultura. Então, contudo que era desenhado tinha caráter sagrado. Presume-se que esta era uma dança sagrada. O giro nesses homens pré-históricos provocava sensações de tontura e uma espécie de desapossamento de si mesmo. Então eles giravam bastante, né, para ficarem tontos. Continuando aqui, o que nos leva a acreditar que essa dança era uma forma de entrar em contato com os espíritos ou qualquer entidade superior. Uma forma de entrar em transe. Eles utilizavam a dança como uma forma de entrar em transe para uma questão religiosa, tá? Crença em algo superior. Talvez fenômenos da natureza. Manifestações artísticas. Aqui, pessoal, o homem do Paleolítico ele era nômade. Ele era nômade e se deslocava de acordo com a necessidade de obter alimentos. Tá bom? Nômade significa que não ficavam parados só em um lugar, eles ficavam mudando de lugares, sempre à procura de alimentos, em busca de sustento. Hoje as pessoas mudam para Brusque, Santa Catarina, vão mudando também em busca de uma vida melhor, né?
Antigamente era em busca de alimentos, ó. Não deixa de ser também hoje em dia, né? Durante o período neolítico, essa situação sofreu mudanças. Desenvolveram-se as primeiras formas de agricultura. Assim, o grupo humano passou a se fixar mais tempo em uma mesma região, mas ainda utilizavam abrigos naturais ou fabricados com fibras vegetais, ao mesmo tempo em que passaram a construir monumentos de pedras colossais que serviam de câmaras mortuárias ou de templos. Tá, então o homem depois ele vai começar a ser sedentário, ele vai começar a se fixar por mais tempo em uma região. Continuando aqui, olha, raras eram as construções que serviam de habitação. Essas pedras pesavam mais de 3 toneladas, fato que requeria o trabalho de muitos homens e conhecimento da alavanca. Então vejam que em um determinado período da pré-história o homem já era bastante evoluído, ele já começou a ter muito conhecimento. Aqui o resumo. A arte rupestre ela foi a primeira manifestação artística do homem. Estas pinturas eram feitas nas paredes das cavernas, feitas pelos homens pré-históricos que viveram nos períodos Paleolítico e Neolítico, ou seja, a idade da pedra lascada e a idade da pedra polida. Na verdade, estes homens não sabiam que estavam fazendo arte, mas já tinham a necessidade de fazer. Mas já era arte, entendeu? Pelo fato deles não terem ainda noção do que estavam fazendo, né? Não se configurava para eles como arte ainda, mas já era o início da configuração da arte ali. Então, pessoal, depois tem aqui a atividade, exercício sobre o que você aprendeu aqui. Começa bem aqui, ó. Aí você vai marcando e respondendo. Depois eu vou fazer um outro vídeo da correção para vocês acompanharem aí, tá? Senão o vídeo fica muito longo. Faço um vídeo da correção com calma para vocês e aguardem aí este vídeo. Valeu e até a próxima. Fui!